E você se lembra, né, aquela promessa do governo de reduzir os preços das passagens aéreas. Então, isso pode enfrentar dificuldade de ser concretizada. De acordo com informações que foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, as companhias estão sendo pressionadas para diminuir os preços, mas ainda estão afetadas pelas consequências da pandemia de Covid e também a guerra entre Rússia e Ucrânia, que acabou impactando muito no preço dos combustíveis. De acordo com especialistas, o reaquecimento da demanda e o modelo regulatório brasileiro acabam desfavorecendo as grandes promoções nas passagens. Vou começar esse giro com o Cláudio Dantas. Dantas, corre-se o risco de ser um programa que nunca deu certo porque não houve condições de apertar o botão de start. O que a gente pode esperar? Tem tratativas nesse sentido aí em Brasília? Daniel, esse programa ele precisa de uma coisa que é básica, né? Que faz um avião voar, que é o querosene de aviação, que é muito caro. É muito caro no Brasil. Esse plano é um plano que está tentando ser, né, imposto para você ter uma grande propaganda, R$200 uma passagem. O que está sendo feito? Isso desde que o ministro Silvio Costa Filho, assumiu a pasta, né? Eles passaram a fazer um estudo com as companhias para tentar garantir ali essa tarifa mínima para aposentados, para estudantes do ProUni e tal, naqueles períodos de viagem que ninguém viaja, né? No período justamente mais baixo. E nos trechos menos utilizados, né? Então, eu tenho dúvidas se esse programa vai sair do tamanho que se gostaria. O que mais provável vai acontecer é justamente isso, você tentar encaixar esse ticket barato para aqueles aposentados e estudantes que comprarem com antecedência, dentro de uma janela, né, de dias e horários com baixa utilização e para destinos normalmente pouco escolhidos. Então, é isso que eu acho que vai sair, pelas conversas que eu tenho tido, desse programa. Hoje o ministro disse que não, que vai sair até fevereiro, vai sair o programa e etc. e tal. É a grande... até agora, é a única bandeira, a única coisa concreta que foi colocada, né, e foi imposta, inclusive, pelo próprio presidente, que foi colocada e que vem sendo trabalhada pelo ministro desde que ele assumiu a pasta, mas não sei se ele vai conseguir formatar isso de um jeito que agrade, porque é lógico, não dá para baixar a fórceps, não dá para você forçar um prejuízo para as companhias aéreas. E o governo não tem dinheiro para bancar, para subsidiar essas passagens. Enquanto você falava, o Mota cruzou os braços e abriu um leve sorriso. Pensei, vem coisa boa por aí. Mas, Mota, se a gente analisar o mercado das companhias aéreas nos Estados Unidos e na Europa, especialmente, há empresas de baixo custo que conseguem vender bilhetes num preço muito abaixo da média que é praticada nesses dois mercados. Foi um programa do governo que conseguiu fazer com que essas empresas vendessem esses tickets mais baratos ou não? Você acha que a concorrência é determinante para isso? Não há dúvida nenhuma. Na verdade, essa promessa de passagem barata esbarra num pequeno detalhe chamado realidade, né? A gente já viu governos de todas as épocas, de todos os países do mundo, insistirem na mesma tolice, insistirem em controlar preços. Mas quem determina os preços é o mercado. O que é o mercado? Somos nós, quando a gente compra ou vende alguma coisa. O preço das coisas varia conforme a quantidade de gente vendendo. Quanto mais gente vendendo, menor é o preço, tá? Quanto mais gente comprando, quanto mais a procura, maior é o preço. Então, a chave para reduzir o preço de passagens é o aumento do número de empresas. Por que a gente não tenta fazer aqui uma coisa parecida com o que o Milei fez na Argentina? Faz o seguinte, abre o mercado, libera para as empresas internacionais que fazem voo para o Brasil, para que elas, você trouxe uma pessoa de Tóquio aqui para o Rio de Janeiro, aproveita que você já está aqui, faz um voo interno, né? Faz quantos voos internos você quiser e vende a sua passagem mais barato. Essa é a forma mais eficiente
e mais rápida de reduzir o preço, não só para os aposentados, para os estudantes, porque a estratégia do populista é assim, né? Ele fatia o eleitorado dele em categorias e aí ele se apresenta como o bonzinho. Senhor aposentado, eu coloco um imposto enorme em cima de você, eu sou responsável pela falência do sistema de aposentadoria, eu sou responsável por você viver com medo de ser assaltado, eu sou responsável por você ter um serviço médico de 5ª categoria, mas não se preocupe, porque eu vou agora criar um programa que vai lhe dar uma passagem a R$200, como se essa fosse a prioridade dos brasileiros, tá? Então, a saída é a concorrência, mas olha só, Daniel, se o governo fizer isso, abrir o mercado, acontecer a concorrência, os preços caírem, as pessoas vão perceber que o governo não tem nada a ver com a formação de preços, né? E aí como é que o governo vai posar de bonzinho para conseguir bons resultados nas eleições? Vai lá, você, Beraldo. Ô Mota, picanha, cerveja e viagem barata é para esquecer dos problemas. Se você esquece do problema, ninguém tem problema, né? Bota a churrasqueira no avião. O que acontece? Saíram os números do turismo, né? Quanto o turismo movimentou em São Paulo no ano passado, em 2023. 289 bilhões de reais. Foi o recorde, claro, se recuperando desde a pandemia. Então, em São Paulo, você tem um ambiente totalmente propício ao turismo. Você tem os centros de convenção, você tem inúmeros hotéis, você tem uma estrutura de oferta de táxis, Uber, etc., bastante adequada para o número de pessoas. E é claro, você tem os desafios urbanos, trânsito, enfim, podemos aqui tecer inúmeras críticas da cidade de São Paulo, mas o fato é que o movimento de turismo do Brasil tem em São Paulo a sua grande capital do turismo, que é impressionante, porque se a gente levar em conta as belezas naturais de outras cidades, de outras regiões do país, São Paulo deveria concorrer, mas não deveria ser a líder absoluta nesse número, tá? Agora, o que acontece em relação às passagens aéreas, e esse programa, essa sugestão de programa é justamente o que o Mota falou. Não adianta você querer intervir, né, ter uma intervenção governamental no preço de alguma coisa, porque senão o próximo passo será pegar o Uber. Olha, Uber, você nesse horário aqui, você não está tendo muito movimento, tem que levar os aposentados por um preço lá que eu vou definir. Ô, emissora de televisão, tem muito anunciante aí não? Olha, coloca aqui uns anúncios de graça. Você tem aí o seu mercado, esses produtos aí vão vencer, você tem que dar de graça. Ora, isso não é assim, isso é a iniciativa privada tendo que bancar aquilo que o governo deveria ter condições de promover. Então, este caminho é um caminho completamente inadequado, sobretudo porque todos os finais de semana, apesar desse mercado completamente sem concorrência que a gente vive hoje no mercado aéreo, que leva o preço das passagens a números absurdos, eu volto a citar aqui algo que aconteceu comigo recentemente, onde eu tive que de última hora fazer uma viagem de São Paulo ao Rio, ida e volta, custou mais de R$6 mil, $1.200, e nos mesmos dias, uma passagem São Paulo-Miami, São Paulo, estava $900. Isso é inexplicável. Isto é meter a mão no bolso daquele que precisa viajar para fazer negócios, para fazer suas atividades, ou tem motivos de família, enfim. E aí as companhias se aproveitam do fato de que o grande fluxo de passageiros no Brasil é o passageiro corporativo. E as companhias privadas é que paguem, as companhias governamentais que paguem a cota de passagem da Câmara, do Senado e etc., que paguem o preço abusivo, absurdo, que elas estão colocando. Então, volto a lembrar, a gente teve no passado a Avianca, que voava também no Brasil e que, de uma certa forma, segurava as tarifas para baixo. Depois que a Avianca faliu, danou-se. Só tem passagem cara para onde quer que você vá. Pois é, parece que as 3 que operam, elas fecharam o preço, né? E é sempre lá em cima, é muito bem observado isso, viu, Beraldo?
O Dantas fez um programa especial sobre turismo e enquanto o Beraldo expunha as suas ideias, pediu a palavra, né, Dantas? Tem uma contribuição a fazer, né? Sim, essa questão da concorrência, da abertura do mercado aéreo e do redesenho da malha aérea, esse é fundamental, é prioridade absoluta. O ministro, ele se manifestou hoje e ele disse o seguinte, né? Ele estava lá falando das dificuldades de implementar esse voo ao Brasil com passagem a R$200. Aí ele cita o preço do querosene da aviação e cita também a judicialização da relação entre as companhias aéreas e os passageiros e que o governo federal tem trabalhado para diminuir essa judicialização. Ora, senhores, de que maneira vocês acham que vai diminuir essa judicialização? Só no momento que você tiver concorrência. É a concorrência que vai resolver esse problema, vocês nunca resolverão esse problema. Só a concorrência de melhores serviços. Por que tem judicialização? Porque os serviços são pessimamente prestados. Por que são pessimamente prestados? Porque não tem concorrência. Nós temos um oligopólio, formado por 3 grandes companhias, que não ampliam a sua malha aérea, que querem concentrar os seus lucros nos principais eixos e que simplesmente botam o passageiro para, olha, se quiser pagar, quiser viajar de avião, viaja. Se não quiser, vai de ônibus. Aliás, o ônibus também, a partir da portaria da NTT, que também foi objeto de um programa especial, Daniel, do Ponto Final, que vai ao ar aos sábados, sempre, às 23h30. A NTT, no finalzinho do ano, ela reafirmou lá, por meio também de uma portaria, o novo marco regulatório. Eu fico me perguntando se o Congresso vai ficar a ver navios, no caso aqui a ver ônibus, porque eles foram lá, editaram um novo marco regulatório restringindo o setor, impedindo que justamente o setor de prestação de serviços de ônibus interestaduais, que acolhe um contingente de mais de 100 milhões de brasileiros, simplesmente a NTT resolveu impedir o aumento, a expansão desse setor. É uma vergonha, é inacreditável. E é inacreditável que um sujeito como o Silvio Costa Filho, que é esclarecido, ache que o caminho é tentar reduzir a judicialização. Não estou falando nem de preço de combustível. Como é que ele pretende reduzir a judicialização? Né? Então, a judicialização será reduzida no momento que tivermos melhores serviços prestados, concorrência efetiva, né? Você pode escolher a companhia que você quiser, pode botar aí umas 10, 20 companhias regionais para você poder conectar os estados. O país é um país continental, precisa ter uma exigência. Nós devemos ter aí o quê? 2, 3 regionais que também atendem coligadas com as grandes nacionais. Então, está tudo errado no setor de aviação.